Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde, ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. A nossa convidada de hoje é a doutora Viviane Grobério. Ela é ginecologista e homeopata. Boa noite, doutora Viviane. Muito obrigada por sua participação. Boa noite, eu que te agradeço o convite, essa possibilidade de eu estar aqui divulgando o meu trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você. Doutora Viviane, vamos explicar um pouquinho primeiro o que é a homeopatia? Olha, a homeopatia, ela é uma filosofia holística que começou em 1796 e ela foi criada pelo médico alemão, ele era médico e químico alemão, Samuel Hahnemann. Ele descobriu que os medicamentos deveriam ter alguma coisa de semelhante com o sintoma do doente. Então, o grande princípio da homeopatia é a cura pelo semelhante. É o similia similibus curentur, que é o grande princípio da homeopatia. É tratar a doença pelo semelhante. Como é que ele descobriu isso? Ele, nas pesquisas dele, ele começou a ver que determinadas substâncias provocavam determinados sintomas. Ele mesmo experimentando nele. Olha só, ele experimentando nele, ele não tinha doença nenhuma, ele estava experimentando aquela substância. E a partir daí ele começou a experimentar em outras pessoas. E com isso ele registrava todos os sintomas que aquela substância provocava. A partir daí, ele foi selecionando, foi juntando os sintomas, foi usando experimentadores sãos, que isso é uma grande característica da homeopatia, usar experimentador são. E a partir daí, quando a pessoa aparecia com uma doença, ele usava aquela medicação que ele tinha experimentado que provocava aqueles sintomas. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, numa picada de inseto, a pessoa sofreu uma picada de inseto. Quando tem uma picada de inseto, o que acontece? Fica inchado, vermelho, formiga. E quando uma abelha pica, o que faz? Essa mesma coisa, fica inchado, vermelho, pinica, né? Então ele começou a usar tipo o apis mellifera, que é um triturado de abelha, para curar as picadas de inseto. E por aí foi crescendo. E durante a vida dele, estudou mais de 100 medicamentos. Entendeu? Agora, a homeopatia em si, uma preocupação, além da cura pelo semelhante, é despertar a energia vital do paciente. Essa energia vital é a energia que nós temos que proporciona o equilíbrio do nosso corpo físico. E esse medicamento homeopático, ele vai estimular essa energia vital. Quando a gente tem um desequilíbrio da energia vital, a gente fica doente. Então, o medicamento, ele vai estar fazendo essa energização, vai estar estimulando essa energia vital. A gente acredita que o paciente, ele pode produzir a própria cura a partir desse medicamento. E qual que é a diferença da homeopatia para a alopatia, que são os tratamentos convencionais, doutora Viviane? A homeopatia só tem 216 anos, né? Então, quer dizer, e a alopatia, o tratamento das doenças começou antes de Cristo, né? Então, quer dizer, é uma ciência nova, é uma filosofia nova. Nós usamos os medicamentos que foram experimentados em indivíduos sãos. Enquanto a alopatia usa o quê? O medicamento que foi testado em laboratório, em animais de laboratório. Uma outra diferença, os nossos medicamentos, eu sou alopata também, mas os medicamentos da homeopatia são medicamentos muito mais baratos, porque é um medicamento que é feito numa farmácia de manipulação. Não é aquele medicamento que vem de um grande laboratório, que tem todo um custo na mídia. E ainda tem essa questão de ser individualizado. A alopatia, ela funciona o princípio da alopatia é usar o medicamento que vai agir contrário à doença. Por exemplo,
numa dor de barriga, eu vou dar uma medicação que vai atualmente equilibrar o intestino, mas antes eu dava uma medicação que causava uma constipação. Numa pessoa que está com uma pressão alta, que vai estar sofrendo uma vasoconstrição, eu vou dar o quê? Um medicamento que vai fazer uma vasodilatação. Então, é a medicina dos contrários. O princípio vai estar gerando, a medicação vai estar agindo ao contrário do que o paciente está apresentando. Eu tenho uma pergunta, doutora Viviane. Ela disse que tem ovário micropolicístico e hipotiroidismo. Ela gostaria de saber se o tratamento com homeopatia pode ajudar nesse caso. Pode ajudar sim, porque essa questão do ovário policístico e hipotireoidismo, Isso. tá, teria que descobrir também. O hipotireoidismo às vezes está relacionado com algum fator emocional. Tem que descobrir por que isso aconteceu. E na realidade, agora eu estou falando como ginecologista, a síndrome de ovários policísticos é só uma consequência do seu organismo que não está funcionando direito a nível hormonal. Então uma coisa é consequência da outra. Então teria que equilibrar a tua parte hormonal para poder fazer o tratamento em consequência. Então tem sim tratamento na homeopatia para esse problema. Tem. A gente tem que equilibrar. É tudo questão do equilíbrio. O Álvaro gostaria de saber se uma pessoa que sofreu AVC e ficou com um problema no coração, se na homeopatia existe um tratamento no caso dele. Isso daí é tudo questionável. Isso daí tem que ver e assim, são situações mais complexas, né? São situações mais complexas. Ele pode se consultar, né, doutora Viviane, para você fazer uma análise e ver se no caso dele se encaixa a homeopatia, né? Porque tem que ver por que aconteceu. De repente, o AVC foi o quê? Uma pressão alta. Por que estava tendo essa pressão alta, né? Então, quer dizer, é tudo assim, a gente tem que ver a base. E dentro da homeopatia, a gente não vai estar tratando assim, a consequência do AVC. A gente vai estar tratando o que aconteceu para gerar aquele problema. Nós vamos estar procurando lá a origem. A origem do problema. Tá. Eu tenho mais uma pergunta sobre a homeopatia. A Maria Rosimeire, do bairro Pio 12, diz que tem fibromialgia, reumatismo no sangue e hipotiroidismo. Na homeopatia existe tratamento? A fibromialgia é porque geralmente tem um fundo emocional. O hipotireoidismo, eu falei anteriormente, também tem um fundo emocional. Então nós temos que ver qual que é a emoção que vai estar. Eu não sou psicóloga, gente. E o meu tratamento da homeopatia, ele não é milagroso assim, não. Ele vai estar agindo com o quê? Essas substâncias químicas que eu vou estar fornecendo, vou estar passando para você, vão ser íons e cátions, produtos químicos que vão estar agindo. Então, quer dizer, não tem nada de milagroso. Tudo tem explicação. Tá. Tudo tem explicação científica. Então, para essa fibromialgia com esse hipotireoidismo, a gente tem que ver. Eu tenho uma aula eu tenho um vídeo inteirinho só sobre fibromialgia, tratamento com homeopatia. Então, tem jeito também. Tem jeito. Isso é coisa de congresso. A Lúcia de Santa Cruz de Minas diz que quando está menstruada tem muitas dores de cabeça. A homeopatia pode tratar os sintomas da famosa TPM, tem uns doutora Viviane? remedinhos ótimos, tem uns remedinhos muito bons, isso daí é meu carro-chefe. Porque aí dentro da ginecologia, eu já faço isso há muito tempo, né? É meu carro-chefe. Tá. E mulheres grávidas podem usar medicamentos homeopatas? Pode. E tanto a grávida pode usar sim. A gente tem muito medicamento bom. Olha, quando eu fazia obstetrícia, eu tratava aquelas que tinham ameaça de parto prematuro. Essas leucorreias que são os corrimentos, a própria candidíase. O enjoo da grávida no princípio da gestação, pode ser tratado com homeopatia. Não vai fazer mal para a grávida, muito pelo contrário. Depois que tem o neném, eu tenho medicamentos ótimos para estimular o leite. Então a homeopatia é muito ampla, né? É muito ampla, é que é pouco conhecida, é uma ciência nova, é uma filosofia de tratamento nova, entendeu? E muito pouco praticada, e muito discriminada também.
né? Até por ser natureba, teoricamente, né? Tá. Eu tenho uma pergunta da Flávia. Ela tem a pergunta sobre o enjoo, doutora Viviane. Diz que tem muito enjoo, está Ela tá grávida grávida? de 3 meses. Então, Se ela pode fazer o tratamento homeopático, porque ela está com medo de pode. tomar os remédios alopáticos e prejudicar o bebê. pode sim, tem muito remédio bom, tem um remédio ótimo lá. Tá. Eu tenho uma pergunta da Silvia, ela gostaria de saber em relação à cirurgia íntima. Ela disse que é muito tímida, tem vergonha, mas ela gostaria de saber se é preciso dar pontos. A gente dá ponto sim, porque a gente vai tirar com esse meu aparelho, com esse aparelho de cirurgia de alta frequência, nós seccionamos, nós vamos fazer tipo uns pontinhos que já faz a reversão da borda, mas eu preciso aproximar, tenho que dar ponto sim, a gente aproxima as duas bordas. Tá. Então a Silvia não precisa ficar tímida, né, Não, doutora Viviane? aparece É no lá, consultório, Silvia. ela não precisa ir para o hospital. É, isso mesmo. A Joana pediu para você explicar um pouquinho melhor o que é a cirurgia íntima. Tá, a cirurgia íntima, o que que nós vamos estar fazendo? São naquelas pessoas que, de repente, já é genético isso. Elas já vêm, já crescem com os pequenos lábios maiores. A gente tem tem pessoas que têm até um tipo de pequenos lábios que tem a forma de orelha de elefante. E incomoda mesmo. Não é só na parte sexual, não. Incomoda para colocar calça jeans, aquela costura grossa da calça jeans, incomoda para andar de bicicleta, entendeu? Então, quer dizer, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos seccionar de acordo com... E é uma anestesia, a gente vai fazer com anestesia local, a paciente está olhando e vai estar acompanhando a cirurgia. Então, a própria paciente, Viviane, tira mais um pouquinho, faz mais assim, faz mais assado. Entendeu? Ali no capuz clitoridiano, em cima do clitóris, às vezes também tem um excesso de pele, a gente faz a cirurgia ali também, entendeu? Então, quer dizer, dá uma reconstituída. E isso vai estar melhorando. Tem paciente que chega lá, fala que não consegue transar no claro porque fica com vergonha de se mostrar. Então, quer dizer, isso daí não está diminuindo a sexualidade dessa pessoa? Com certeza. Não é? É. Então, a gente tem que ver todos esses então, fatores. Então, se tem solução, né? Tem Pode solução, ser feito, tem é solução. simples, né? Antigamente não era feito assim, ser cheio de restrições, agora não. E tem mais opções, né, de tratamento. Tá. Doutora Viviane, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Espero obrigada, que você volte Chaira. mais. Tá, Chaira, obrigada. Obrigada mesmo. Posso fazer um agradecimento? Pode. Gente, olha, eu queria agradecer, aproveitando o final do ano, agradecer de coração a todos os pacientes que me procuram, que têm me procurado nesses 17 anos que eu estou aqui em São João del Rei, que é uma cidade que me acolheu tão bem, eu sou tão feliz aqui, adoro aqui. E nós por ter uma médica tão competente, né, doutora Obrigada. Viviane? E assim, então, eu quero agradecer a confiança que vocês tiveram em mim em mais esse ano de 2012 e desejar Feliz Natal a todos vocês e que 2013 a gente continue junto. Que você volte aqui. Obrigada, Chaira. Obrigada a você. Mesmo. A todos que participaram, muito obrigada. E eu também me despeço de vocês neste ano de 2012. A partir de semana que vem, vocês vão acompanhar reprises dos convidados que estiveram aqui no nosso programa. E no ano de 2013, a gente volta com o programa ao vivo e muitas novidades. Desejo aqui um Feliz Natal a todos, um ano novo repleto de realizações, que vocês sejam sempre felizes e continuem aqui com a gente. Então, tudo de bom para vocês, até o ano que vem.